Boa tarde, nós vamos dar início à nossa semana de estudos. Eu mandei no grupo dos pais um cronograma para que vocês possam se organizar com as aulas de cada dia da semana, ok? Hoje então é língua portuguesa. Nós vamos iniciar hoje com uma atividade falando sobre notícias. Então aqui na página 16, tá? Nós temos aqui uma notícia. Vocês vão fazer a leitura e depois a interpretação desta notícia. Então, o que vocês vão prestarem atenção aqui? Quais são os fatos reais e os fatos imaginários dessa notícia? Depois, o que está sendo noticiado? Onde o fato ocorreu? O que a derrubada das árvores causou nos moradores? Tá? Então, isso é referente à notícia que está aqui no caderno de vocês, na página 16. Depois, dando continuidade, tem mais uma pergunta. Complete as frases que fazem referência ao texto, escolhendo uma das palavras entre parênteses. Então, nós temos aqui, o texto lido pertence ao gênero. Esse texto é uma reportagem? É um artigo informativo ou é uma notícia? O texto foi publicado em uma mídia digital, uma mídia impressa. Então, vocês vão observar aqui o texto da notícia e sempre olhando a fonte, que é muito importante para ter estes dados. O objetivo do texto é informar, divertir ou explicar? E vai responder aqui também. Depois, vai reler o trecho, tem um trecho aqui para vocês fazerem a leitura. Faça essa leitura em voz alta para que vocês possam compreender aquilo que vocês estão lendo. É muito importante que seja feita a leitura com muita atenção, para que vocês saibam o que estão lendo e possam falar sobre este assunto, certo? Vocês vão sublinhar neste trecho a data em que aconteceu o fato. O que estava acontecendo na praça que fez com que os moradores do bairro acordassem assustados? Então, vamos ver lá o que fez com que eles acordassem assustados. Qual é o nome da praça onde ocorreu o fato, tá? Então, tudo se refere a esta notícia. Depois vai reler mais uma vez mais um trecho, então tem mais um trecho da notícia aqui embaixo, na página 17. Grife o motivo por que as árvores foram derrubadas. Pinte o sinal gráfico aspas. Então, vocês vão ver agora mais um sinal, que são as aspas. Então, eu vou explicar para vocês as aspas. Aqui, nós temos esses tracinhos aqui, olha, nós chamamos de aspas. Eles são utilizados quando alguém vai dizer algo, tá? Então, no trecho nós temos aí, conforme a assessoria da imprensa da prefeitura, a ação faz parte de uma parceria público-privada para revitalizar o espaço da Praça Santa Isabel. Então, esse trecho foi dito por... tá aí no trecho que vocês vão ler, tá bom? Então, vocês vão localizar aí quem disse esta frase, tá bom? E por isso nós utilizamos então as aspas, tá? Então, dentro deste trecho tem as aspas, vocês vão pintá-las, ok? Depois nós temos aqui duas palavras para vocês encontrarem, tá? Primeiro, o que significa parceria público-privada, tá? Vocês se lembram que nós vimos o sistema público, né, de gestão? Então, que é o prefeito, o governador, né, o presidente, que tem os sistemas públicos de gestão da cidade, do estado e do país, certo? Quando é parceria público-privado, privado o que é? São empresários, né? Então, são pessoas comuns que administram isso, que não faz parte do sistema público. Neste caso, é uma parceria público e privado. E aí temos a palavra revitalizar, é o mesmo que. Então, vocês vão encontrar o significado dessa palavra, revitalizar. E depois tem mais um trecho aqui para vocês lerem e vão circular as espécies de árvores citadas, pintando o sinal de pontuação. Então, nós já aprendemos qual é o sinal de pontuação que serve para separar, tá? Nós vimos nas aulas anteriores. Então, vocês vão localizar aí
qual é esse sinal de pontuação e vai copiar o nome das árvores. Depois, qual dessas espécies era uma árvore nativa? Tá? Então, dentre essas espécies, qual é uma nativa? O que quer dizer nativa? Então, tem duas questões aqui: natural daquele lugar ou que não nasceu naquele lugar. Então, vocês vão pesquisar isso também. E temos aqui também uma pesquisa sobre essas árvores. Então, vocês vão olhar essas árvores que vocês anotaram aqui, na atividade A, e vão pesquisar onde nós encontramos as árvores, como ela é. Então, faça uma pesquisa de cada uma dessas árvores, tá bom? Depois, o que vocês vão fazer? Tem um exercício da página 19, tá? Na página 19 é uma narrativa literária. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão ouvir uma notícia. Depois dessa aula, eu tenho para vocês uma notícia de telejornal. Vocês vão ouvir com atenção, para que vocês não percam. Caso tenha dúvida, pause o vídeo, volte para entender novamente, tá bom? Todos os dados são importantes para poder fazer essa atividade, tá? E vocês, com a base nas notícias que vocês vão ouvir, vocês vão seguir definir os seguintes elementos: onde, quando e o que aconteceu. Qual é o conflito vivido pelos personagens, como o conflito foi resolvido, tá? Então, preste bastante atenção na reportagem que vem depois da explicação da aula de hoje. E vocês vão produzir. Então, vão produzir uma narrativa. O que é uma narrativa? Vocês vão contar os fatos. Então, vocês vão assistir a reportagem e vão contar, escrevendo, né, uma narrativa, o que aconteceu, né, qual é essa reportagem, tá? Então, vocês vão explicar, escrever, narrando a reportagem, tá bom? Tem que ter a introdução, tem que ter o desenvolvimento e o desfecho. Então, o que é a introdução? Onde, quando e o que aconteceu. O que é o desenvolvimento? Vai contar a situação toda da reportagem, tá? E o conflito, né, o fato que aconteceu. E o desfecho, como que foi solucionado o problema. Mas antes de vocês me entregarem, vocês vão colocar um título para essa história. E olha, durante a escrita de cada parágrafo, fiquem atentos à pontuação. A grafia das palavras, o uso da letra maiúscula em nomes, no início da frase, o parágrafo, tá? Tudo isso é importante na hora da construção do texto, de uma narrativa. Depois que vocês escreverem, pode fazer isso no caderno, depois que vocês escreverem, vocês vão ler novamente. Leia o que você escreveu, para ver se está correto, se está compreensível, se era aquilo mesmo que você queria escrever, se não faltou alguma palavra, se tem algum erro de grafia, alguma palavra escrita errada. Então, faça a leitura deste texto. Vai observar se está a introdução legal, se o desfecho, como foi o desenvolvimento, os parágrafos, como foram organizados, se foi utilizado, né, a letra maiúscula, o sinal de pontuação, e aí vocês vão passar a limpo depois dessa revisão. Aí vai passar a limpo, pode ser no caderno também, e aí sim vocês vão me mandar a foto. Combinado? Muito bem, conto com vocês. Fico aqui no WhatsApp para qualquer dúvida, tá bom? Mas preste atenção nas informações do vídeo, tá bom? É muito importante que neste momento vocês tenham atenção ao escutar, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até amanhã. Boa tarde, iniciamos mais um Jornal de Casa. Hoje, com a notícia de um homem que abraça uma mangueira para impedir sua derrubada e de outras árvores no Jardim das Torres. O corte de árvores que estão embaixo das linhas de transmissão da CPFL na Avenida Marcelo Focorini, no Jardim das Torres, revolta moradores na manhã desta terça, dia 20, em São Carlos. A reportagem conversou com o vereador Robertinho Mori, que é morador do bairro e também está junto com os munícipes no local, e ele explicou que foi por lei a CPFL
está correta em cortar as árvores. Porém, que poderia existir uma poda especializada e também uma atenção da prefeitura para que este local, que é arborizado e cuidado pelos moradores, não seja destruído. Ao passo que uma área que existe ao lado está repleta de mato e não é limpa pela prefeitura. Para tentar impedir o corte de uma mangueira, o homem que é morador do bairro se abraçou à árvore e com isso pretende não deixar que as motosserras se aproximem do tronco da mesma. Aliás, Robertinho Mori é enfático ao dizer que a prefeitura faz campanha para que se plante mais árvores pela cidade, porém não dá atenção para este caso onde as árvores já foram formadas e serão cortadas porque não tem a devida manutenção. De fato, as árvores realmente estão perto das linhas de transmissão de energia. Contudo, se existisse uma política de poda frequente da Prefeitura de São Carlos, a população não precisaria conviver apenas com o mato, mas sim com uma região arborizada, inclusive com árvores frutíferas. Essas foram as últimas notícias do Jornal de Casa, diretamente para vocês, de Sandra, aqui e agora.